ter a regra fundamental, que muita gente esquece dela. A gente vai fazer exercício de transposição, classificar o eixo, embora bem provável você lembre. E aí a gente vai falar de todas as possibilidades de diagnóstico visual. E aí vamos pegar uma receita e destrinchar ela e depois pegar um diagnóstico e transformar em receita. Eu acredito que esses 6 passos vão deixar você aí fera para quando chegar a sua vez, tá? 11 possibilidades diagnósticas para o diagnóstico visual. 11. A gente vai falar de cada uma delas. E isso inclui todos aqueles astigmatismos. Todos. Viu? Fique despreocupada. Então vamos lá. Essa primeira regra aqui, Nanda, ela vale para lesometria, ela vale para retinoscopia, ela vale para qualquer coisa do sistema visual da pessoa. Então, guarda isso aqui no coração, tá? A regra é a seguinte. Existem sempre duas forças esféricas, ainda que elas sejam iguais. Quem fica com isso aqui na mente, Nanda, nunca mais vai passar perreio na vida. Por quê? Porque se você esquecer, meu Deus, o que eu estou vendo, você tem que lembrar. Eu preciso achar duas forças esféricas. Pô, eu vou fazer retinoscopia. Lembra que você varre no meridiano e logo depois você vai para o outro, para varrer o outro lado? Por quê? Porque tem duas forças esféricas. Sim. Eu vou fazer lesometria. Eu preciso achar o grau. E eu rodo o tambor para cima, depois eu volto. Por quê? Porque tem duas forças esféricas. Mas, Christian, tem lente que é esférica. É um grau tipo -1 esférico. Significa que a força 1 e a 2 são ambas iguais. Então, assim, se você guarda isso aqui no coração, você não vai passar mais aperreio. Vamos para o item 2. E no item 2, o primeiro item vai ficar bem explicadinho, certo? Vamos lá. E é por isso que você tem que ficar atenta. Porque se não há cilíndrico na receita, você precisa já entender que as minhas duas forças esféricas são iguais. Ou seja, ambas se encontram, por exemplo, é -1 esférico, pronto. Ambas estão ali no -1. Aí não há caminho entre as duas, por isso que o cilíndrico é 0. Então é por isso que se você entende a regra fundamental muito tranquilamente, você vai para qualquer receita em paz. Porque você sabe, estou vendo cilíndrico, então elas estão em lugares diferentes. Ah, estou vendo esférico, então elas duas estão no mesmo lugar. Entendeu? Então vamos exercitar. O que é a transposição? É uma regra matemática utilizada para achar as duas forças esféricas. Então a transposição nada mais é do que isso, né? Uma regrinha matemática que te dá uma receita e aí você vai pegar, transformar ela em duas forças esféricas. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Quero que você acompanhe e se você tiver dúvida você me fala. Tá aqui a refração que você me pediu e digamos que aqui é apenas um olho, tá? Então eu vou botar aqui como se fosse o olho direito, por exemplo, tá? Então nós temos aqui, Nanda, a refração do olho direito. Então o que é... Vou até mudar a cor aqui. Vou botar um azulzinho aqui. Para transpor, nós precisamos utilizar uma soma algébrica. Vou botar assim, bem especificadozinho, para depois que isso aqui eu transformar em PDF, você for ler também, ficar mais fácil para você, certo? Então, ó, nós precisamos utilizar uma soma algébrica. Como seria isso, Nanda? Sinais iguais. Quer que eu escreva isso? Sinais iguais, conserva o sinal e soma os dois valores. Sinais diferentes, nós pegamos o sinal do número que for maior e subtraímos. Então, nós vamos utilizar uma soma algébrica. Como seria para nós, seria transposto assim, ó. Então vamos lá, Nanda. Sinais iguais, concorda? Menos com menos. Nós conservamos esse menos e somamos os valores absolutos. Então, para nós, vai ficar menos 175. Tá? E aí, o astigmatismo ele nunca vai mudar, só vai mudar o sinal. A gente bota agora mais 0,75. E aí, consequentemente, esse eixo está em 180, nós subtraímos 90. Tá? Então, vai ficar ali em 90 graus. Então, Nanda, o que acontece aqui? Nós acabamos de encontrar força esférica 1, mas aí o que acontece? Você acabou de achar aqui, Nanda, no nosso exemplo, ó, deixa eu voltar aqui para a cor vermelha. No nosso exemplo, força 1 seria quem? Menos 1. Em qual eixo? Tem que sempre especificar o eixo, tá? 180. E força 2, para a gente seria qual? Menos 175 no eixo 90. Nós não utilizamos o 0,75 nesse momento, porque, ó, olha aqui, ó, na regra principal, são forças o quê? Que a gente procura? Forças esféricas. Então, como a gente procura forças esféricas, a gente não leva em consideração o astigmatismo. Então, o astigmatismo para nós nada mais é do que o caminho da força 1 até a força 2. Entendeu? Ou seja, o astigmatismo para a gente é a quantidade de casinhas de 0,25 e 0,25
da força 1 até a força 175. Fazendo isso para a retinoscopia, você pode aplicar, Nanda. Na verdade, você não só pode, como você deve. Então, vamos abrir esse parêntese. Na retinoscopia, vamos supor que você viu a força 1 sendo o eixo 75. Você concorda comigo que ele vai estar todo inclinadinho, né? A faixa vai estar meio inclinada. Concorda? Uhum. Pronto. E aí, essa força 1 Sim. que você já está vendo, a força 2, você concorda que vai estar inclinada lá para o lado esquerdo? 90 graus de distância? Concorda? Sim. Ou seja, para você o princípio é o mesmo. Força 1, você acabou de achar inclinado para a direita. Quando você neutralizar ela, que você vai para a força 2, ela está lá do outro lado te esperando. Então é o mesmo princípio, é uma regra utilizada tanto em mesometria quanto em retinoscopia, em qualquer lugar que você for encontrar. Ceratometria sempre vai ter duas forças, entende? Sei. Ou seja, na ceratometria não muda não. Por exemplo, ceratometria eu quero achar K e K'. Curvatura 1, curvatura 2, mesma coisa. Uma força esférica, outra força esférica. É o mesmo princípio. É por isso, Nanda, que se você guardar isso aqui no coração, esse item 1, você não vai esquecer mais. Agora lembre-se, são forças esféricas. O astigmatismo na prática só existe por causa das duas forças esféricas. Então, o astigmatismo é o caminho entre as duas forças esféricas. Ou seja, é quanto que nós andamos de 25 em 25 de uma casinha para outra. Você concorda comigo que sair do menos 1, Nanda, e de 25 em 25 pulando até chegar no 175 dá o próprio 0,75 da receita? Aqui é a força 1, correto? Onde eu acabei de selecionar aqui. E aqui foi a força 2 que eu encontrei. Uhum. Então, para mim, o astigmatismo é o caminho de casinha em casinha. Segue meu mouse aqui, ó. De casinha em casinha até chegar no 175. Sim. Tá? Então, ó, vamos contar. Concordo. Daqui para cá, 0,25, 0,50, 0,75. Então, o astigmatismo é esse caminho, de um lado para o outro, certo? Agora, A diferença entre a força 1 e a força 2. Isso, só que aí eu preciso que você tome muito cuidado, porque agora no treinamento todo mundo errou, eu botei uma questãozinha dessa no quadro. Por quê? Uma questãozinha que existe uma força positiva e a outra negativa. E aí a galera fez o quê? Vou subtrair, só que não é. Quer que eu faça um exemplo com uma força positiva e uma negativa? Porque você precisa passar pelo zero. A regra da soma algébrica. Porque precisa passar pelo zero. Então, vamos dar um exemplo 2? Então, vou botar aqui, ó. Aqui seria pra gente o exemplo 1. E agora aqui embaixo eu vou dar um espacinho aqui, exemplo 2. Então, pensa, Nanda, que agora a gente tem mais 0,50, menos 1, agora um eixozinho aqui a 80 graus. Pronto, agora vamos lá. Você vai fazer comigo. Qual seria essa transposição aqui? Pensa comigo. Aí eu vou subtrair. Isso, sinais diferentes. Eu conservo o sinal de quem? Do maior. Do maior, perfeito. Já conservei. Aí eu faço o quê? Subtraio, né? Perfeito. O que eu faço com o cilíndrico? 0,50. Isso. Aí o eixo, como ele é menor que 90 graus, tá, eu mas e o vou cilíndrico? somar. E o cilíndrico? É isso? Isso. O eixo você acertou, mas e o cilíndrico eu faço o quê? Fica positivo. Perfeito. Mais um. E Positivo, mais um. você já acertou o eixo, eu vou somar, não é isso? O eixo 170. Perfeito. Boa. A transposição tá bem. Agora vamos lá. Daí você junta aqui, ó. Força 1. Força 1 mais 0,50. Opa. E força 2. A 80. Isso, perfeito. Não pode esquecer o eixo. Fez bem. Aqui 80 e força 2 menos 0,50. Aí o pessoal ele acaba se embananando todo aqui. Por quê? Porque pensa comigo. Eu tô aqui, Nanda, no menos 0,50. Aí aqui tem um menos 0,25. Aqui tem um 0, tá? Aí aqui tem um mais 0,25. E aqui tem o mais 0,50. Então, Nanda, nessa receita aqui, a gente tem que lembrar que, saindo desse lado para chegar nesse, quantas casinhas a gente anda? Segue meu mouse. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 0,25, 0,50, 0,75, 1. Entende? Então, para nós aqui, nós temos um astigmatismo de 1. Só que o que as pessoas geralmente fazem? Eu botei no quadro assim, gente, peguem aqui, ó, força esférica 1 mais 0,50 e força esférica 2 menos 0,50. Monta a receita. Aí sabe o que eles disseram para mim? Aí tá tranquilo. Eu vou chegar, vou subtrair uma pela outra, é mais 50 esférico. Não é.
porque tem que passar pelo zero. Então você não pode esquecer disso. Se você tiver dúvida na hora, cabeça em bananá, você cria essa escalazinha, ó, da esquerda para a direita. Bota na esquerda os números negativos, na direita os números positivos. E faz assim mesmo, umas casinhas andando, que você não vai errar o astigmatismo, certo? Então, item 2, matamos. Certo. Item 3, eu acredito muito que você também Sim. está bem tranquila, que para nós vai ser a classificação dos eixos, tá? Então, vou te dar um macete aqui, tá? Que você vai adorar. Esse macete, Nanda, é para você nunca mais esquecer. Pronto, o que tu vai fazer? O macete é o seguinte. Use a regra dos 20. Pronto, aí vamos lá. O que seria essa regra dos 20? Esse macetezinho é, você vai lembrar o eixo base e bota 20 para mais e 20 para menos. Tá? Então vamos começar pelo mais fácil. Contra a regra. Você sabe que 90 é contra a regra, de acordo? Então qual é a regra dos 20, Nanda? 90 para mais, ou seja, 90 até 110 e 90 para menos. Fala para mim. 90 descendo para o 70. Conseguiu compreender o que eu fiz? Ou seja, eu peguei 90, andei 20 para mais, até o 110, e peguei 90 e desci para 70, 20 para menos. Ou seja, entendi. É a regra dos 20. A regra é 90, 20 mais ou 20 menos. Ou 20 menos, perfeito. Perfeito, ou seja, 20 para mais e 20 para menos. Então aqui você só precisa lembrar do 90. Fala, caramba, eixo 75 é quanto mesmo? Pera aí, 20 para mais, 20 para menos. Certo? Tranquilo? Agora vamos lá. A favor da regra. Certo. O mesmo macete, Nanda. Basta você lembrar que 0 grau e 180 são equivalentes. Certo? Então vamos pensar. 0 para mais, ou seja, do 0 até quem? Pronto, então vamos lá. Do eixo 0 até o eixo 20. Isso, ó, eu vou botar aqui, ó. No contra-regra, eu vou botar aqui destacado. O 90 é o eixo que você tem que lembrar. Já no a favor da regra, Nanda, os dois eixos que você tem que lembrar são esses dois aqui, ó. Não precisa lembrar de nenhum outro, só lembre o referência. E aí quando você pensar na referência, você fala 20 para mais e 20 para menos. Tranquilo? Então vamos lá, do 0, 20 para mais, 0 até 20 é a favor da regra. Aí quando você pula por 180, Nanda, você concorda comigo que não dá para fazer 180 mais 20. Para quê? Você vai chegar no eixo 200? A gente nem trabalha com isso. Então é 180 para menos. De acordo? E aí a coisa mais linda de todas, que é os eixos oblíquos. Vai ser oblíquo aquele... Não, vai ser mais simples, quer ver? Vai ser oblíquo aquele que não é nem a favor, nem contra. Acabou. Acabou. Ou seja, pensa comigo, Nanda. Eixo 60. O que a sua mente deve projetar? 60. 90 para mais, 110 não é. 90 para menos, 70 não é. 0 a 20 também não é. 180 a 160 não é. É oblíquo. Você concorda comigo que você não precisa mais gravar que o oblíquo é de 21 a 69? Você precisa disso? Você não precisa. Você só precisa lembrar que, se não é a favor e nem é contra a regra, sobra quem para ser classificado? Oblíquo. Tranquilo? Então, não precisa gravar. Mas, vou colocar aqui. Os oblíquos são de 21 até 69 graus do lado de cá e de 111 até 159 graus do outro lado. Não precisa gravar nada, só você lembrar da regra dos 20, do a favor e do contra-regra. Se não encaixar em nenhum desses dois, você já sabe, é obrigatoriamente o quê? Oblíquo. Entendeu isso? Superamos essa parte aqui, a gente vai fazer vários exemplos ainda, tá? Porque aqui eu vou te passar agora, em primeira mão, todas as classificações que são possíveis de você encontrar para botar na sua ficha clínica. A primeira forma de você achar o seu diagnóstico, Nanda, é a miopia simples. Então vamos lá. Qual seria para a gente o conceito que importa? Miopia simples é a miopia livre de astigmatismo, ou seja, são receitas esféricas com grau negativo. Tranquilo de entender isso, né? Agora, Nanda, eu vou te fazer um bizu, tá? Por que esse bizu é importante? Porque assim, se você fosse fazer a sua retinoscopia em mim, você ia observar que no meu olho direito você encontra faixa. Uma faixa lá para um lado, outra faixa para o outro. Então, é um olho que te deixaria com o pé atrás de que é um olho astigmata. Só que você ia ver faixas bem pouquinhas.
E quando você fosse afinar a minha dioptria, eu iria negar esse astigmatismo, porque eu vejo muito melhor sem ele. Então você acha inicialmente 0,25, mas o meu sistema rejeita ele porque vê muito bem todas as linhas do dial, tudo tranquilo. Então, ainda que na sua retina você encontre em mim umas faixazinhas lá de astigmatismo, se você afinou o meu grau e eu tenho, por exemplo, uma miopia simples, a nível de diagnóstico você vai escrever lá que eu tenho miopia simples ou apenas miopia. Vamos lá. Nesse nosso caso aqui, Nanda, miopia simples, a gente tem duas possibilidades. Vou até escrever aqui, duas possibilidades na retinoscopia. Uma delas é que você ainda encontra faixas que dizem que a pessoa é astigmata. Mas no afinamento, a pessoa rejeita e fica apenas com a miopia. Certo? Então essa é a possibilidade número 1 que você pode encontrar, que eu te dei o exemplo, né? Seria o meu caso, tá? E a possibilidade 2 é quando a pessoa não tem duas faixas diferentes. Elas são iguais em todos os meridianos. Atenção com isso aqui, Nanda. Por quê? Porque a pessoa que você faz retinoscopia, e vamos supor, para ela ser míope, a faixa tem que estar contra, correto? Tranquilo? Uhum. Então você vai a 180, a faixa está contra. Você olha a 90, a faixa está contra. E do mesmo jeitinho. Se olha a 45, a faixa também está contra, com a mesma velocidade, com o mesmo brilho. Você vai a 130, está contra. Você vai em qualquer meridiano, a faixa está do mesmo jeito. Então se você se deparar com uma possibilidade como essa pessoa é esférica logo de cara. Certo? Então por isso que guarde essa observação com carinho. A possibilidade número 1 é um caso como o meu. Você vê faixas ainda de astigmatismo. Mas no afinamento eu rejeito. A possibilidade 2, a pessoa na própria retina não mostra astigmatismo nenhum. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, certo? Então vamos lá. Possibilidade 1, miopia simples. Vamos para a possibilidade número 2, hipermetropia. Aqui eu coloco absoluta, tá? Mas na prática, para nós optometristas, é a manifesta. Mas eu botei a absoluta para você entender que a hipermetropia ela não é apenas a que a gente encontra na retina. Tá? Vai ter o residualzinho do músculo ciliar, que só encontra quando os oftalmos usam ciclopédico, né? Enfim. Vai ter aquela partezinha da hipermetropia que é compensada pela amplitude de acomodação. Então, hipermetropia é um assunto até que, né, acho que futuramente, se você tiver um pouquinho de dúvida e quiser dedicar uma aula exclusiva para ela, vale a pena, porque é cheio de detalhe, né? Então, mas vamos botar aqui absoluto. Mas que para nós é a hipermetropia livre de astigmatismo. Ou seja, são receitas esféricas com grau positivo. Então, para nós aqui, Nanda, a mesma coisa. E aí eu posso botar a mesma observação. Eu vou copiar aqui e botar embaixo. Por quê? Porque você pode encontrar a mesma coisa. Tá? Você vai encontrar faixas que diz que a pessoa é astigmata. Então, por exemplo, uma a favor e uma contra. E aí no afinamento a pessoa rejeita e fica apenas com a hipermetropia. Metropia. E a possibilidade 2 é quando não tem faixa diferente, são iguais em todos os meridianos. Então, a parte boa é que todas as possibilidades elas dialogam entre si. Tá? Então, grava isso no coração. Então, se cair lá no seu pacientezinho só um grau de menos 0,50 esférico, na hora da lá, ó, finalzinho da ficha, DX visual, que é o diagnóstico. Miopia simples, ou apenas miopia. Entendeu? Então, vamos lá. Astigmatismo miópico simples. Para transformar isso em uma frase bem fácil de entender, Nanda, ocorre quando uma força esférica, tá vendo que tudo volta lá para a regra principal? Uma força esférica é 0 e a outra é o que, Nanda? Negativa. Então, ó, astigmatismo miópico simples. Uma força é 0 e a outra é negativa. E aí, Nanda, tudo volta para transposição. Por quê? Christian, como eu faço para saber se uma força é 0? Tem que transpor. Então vamos exemplificar para ficar fácil de você visualizar. O que acontece? Astigmatismo miópico. Claro que eu poderia ficar dando um milhão de explicações técnicas, não precisa. Eu só preciso que você guarde isso aqui no coração. Uma força esférica é 0, obrigatoriamente, 0, e a outra é negativa. E como que você descobre isso? Descobrimos sempre através de quem? Da transposição. Certo?
Caso, Nanda, caso você pegue uma receita assim, pô, bota a mão pro céu e agradece. Bota a mão pro céu e agradece. Por quê? Porque você já tá vendo que uma força é zero. Zero pra gente é o plano, tá? Bota a mão pro céu e agradece. Essa pessoa, obrigatoriamente, Nanda, ela já é astigmata miópico simples. Por quê? Pensa comigo, qual seria a transposição aqui? Fala pra mim. A força 1 seria plano no eixo 50, já temos aí. E a segunda? É só pegar 0 menos 0,50 que dá o próprio quem? 0,50. E em que eixo? 0,50. E o eixo? Eixo 140. Pronto, ou seja, que é o 90 com 50, certo? Isso. 90 mais 90. Ou seja, eu vou botar aqui força 2 e aqui seria pra gente a força 1. Ou seja, da transposição nós podemos concluir várias coisas. Uma força esférica pode ser 0, as duas podem ser 0, e aí a pessoa é emétrope. Elas podem ser iguais, as duas 0,50, elas podem ser várias coisas, mas tem que ter duas. Então, Nanda, é só você lembrar, tá 0, a outra negativa, você está diante de quem? Está diante de quem? Miópico. Simples. Tranquilo? Vamos usar agora o mesmo raciocínio para a segunda possibilidade do astigmatismo, que é o quê? Miópico composto. Então, Nanda, vai ficar muito mais simples agora, porque ocorre quando as duas forças são o quê? Negativas. Então, pensa comigo. Digamos que agora você tem, Nanda, 0,25 de miopia, tem um astigmatismozinho baixo também de 0,50 e um eixo a 10. Fala para mim qual é a força 1 junto com seu eixo e qual é a força 2. Ela vai ser menos 0,25. Perfeito, muito bem. A 10. Isso aí. E a força 2? Sinais iguais, você o quê? Conserva o sinal de negativo, soma os dois valores. E o eixo? A 100. Perfeito, Amanda. Perfeito. Ou seja, o que é que você acabou de descobrir? Que as duas forças são o quê? Negativas. Então essa pessoa, qual é o diagnóstico visual dela? Astigmatismo miópico o quê? Composto. Tranquilo? Pronto. Então você já sabe, vai levar isso para o coração. O simples, uma força é 0 e a outra é negativa. O miópico composto, as duas forças vão ser negativas. E como que você descobre isso? Essencialmente pela transposição. Tá? Vamos lá. Vou dar uma aprofundada agora, tá? Presta muita atenção. Forma de anotação. Vamos lá. O que nós levamos em consideração, Nanda, para anotar? Nós levamos em consideração o defeito refrativo daquele olho. Repito, daquele olho. Vou escrever isso aqui, ó. Levamos em consideração o defeito refrativo de cada olho separadamente e colocamos como no exemplo a seguir. Então vamos lá, vamos seguir, Nanda, o exemplo daqui de cima, tá? Que a gente acabou de fazer. Então vamos lá, nós sabemos que ele tem A de astigmatismo, M de miópico, S de simples. Então concorda que a AMS é só as abreviações? Tranquilo? AMS, astigmatismo miópico simples. O que que entra agora? Entra o eixo. Para nós, Nanda, olha aqui, ó. O eixo é 50 graus. Então vamos lá, vou deixar você raciocinar. Ele é a favor da regra, contra a regra ou oblíquo? Ele é oblíquo. Perfeito. Por quê? Porque ele não está nem entre 70 e 110 e nem entre 0 e 20, nem 180 e 160. De acordo? Então, astigmatismo miópico simples, oblíquo. Certinho? Guarda no coração. Essa é a forma de anotação. Porém, ó, vai ter antes aqui o quê? Olho direito. Ou seja, você tem que especificar. Agora, se o olho esquerdo também fosse miópico simples, oblíquo, tudo bem. Mas cada olho tem um defeito refrativo específico. De acordo? Como seria a forma de anotação desse lado de cá? Vamos lá. Levamos em consideração a mesma coisa, né, que eu botei aqui em cima, tá? Agora vamos lá. Eu e vocês juntos aqui. Para nós vai ser astigmatismo, letra A, certinho? Miópico. Uhum. Só que dessa vez sabemos que é composto, por quê? Porque são duas forças negativas. Então, composto. Ponto. Aí agora vamos lá.
Agora lembrando, Nanda, o eixo que você leva em consideração para escrever na forma de anotação é o eixo da receita principal. É aquela que o cilíndrico está negativo, tá? Tá bom? Certo. Certinho? Perfeito. Então vamos lá. Para a gente seria o que aqui? Miópico composto o quê? Contra a regra, a favor da regra. Perfeito. Que o símbolo do a favor é WR. Tá? Então, para nós aqui, ó, astigmatismo miópico composto WR, que para nós é a favor da regra. Vou botar isso aqui como observação, tá? Tranquilo? WR a favor da regra, AR contra a regra. Certinho? A gente traz, ó, de coração aqui, tá? Trazemos as mesmas ideias que usamos nos daqui de cima para agora os hipermetrópicos, porque as ideias serão bem semelhantes, tá? Então vamos lá. O que seria para nós o hipermetrópico simples? Mesmo princípio do miópico simples. Ocorre quando uma força é zero e a outra aqui, né, é positiva. Então, o hipermetrópico simples, uma força é zero e a outra é positiva. E aí, Nanda, a mesma coisa. Dentro dos exemplos, vamos lá. Vamos supor que agora a gente tem mais 0,50 menos 0,50 no eixo 85 graus. Transpõe para mim, Nanda, por favor. Transpõe para mim. Força 1. Qual é a força 1? Mais 0,50 a 85. Perfeito. Vem que força 2. Plano. Plano. E o eixo do plano? 175. Perfeito. Show de bola. Então, Nanda, o que você acabou de ver aqui? Você acabou de ver que força 1 é positiva, força 2 é zero barra plano, que é a mesma coisa. Então, você sabe que você está diante de que tipo de astigmatismo? Hipermetrópico, o quê? Simples. E aqui, ó, vamos trazer a mesma coisa para cá, para na hora de você fazer a revisão da aula e ver o PDF, ficar bem tranquilo de entender. Levamos em consideração o defeito refrativo de cada olho, separadamente, e colocamos no exemplo. Então, vamos lá, juntos aqui. Como seria, Nanda, para a gente a forma de anotação do hipermetrópico simples? Vamos lá? Vamos lá. Astigmatismo. Ao invés agora do M, mudamos para H, de acordo? Astigmatismo hipermetrópico. Certinho? S de simples. Tá acompanhando? Agora vamos lá. Olha o eixo e me fala. Contra a regra, a favor da regra, oblíquo, qual? A, astigmatismo hipermetrópico simples contra a regra. Então, ó, bate tudo certinho. Beleza? E aí, para ficar coisa linda, coisa fina, o que seria para a gente, no composto? Ocorre quando as duas forças são o quê? Positivas. De acordo? Chego lá no final da minha refração. Agora vamos supor que é o olho esquerdo, tá? O olho esquerdo aqui deu para a gente... vamos lá, mais 1,5. O cara com a hipermetropia um pouco mais alta. Um astigmatismo baixinho aqui. E um eixo... E um eixo... 15 graus. Diga para mim, Nanda, as forças 1 e 2 com seus respectivos eixos. Força 1 mais 1,5, força 2... E o eixo da força 1? Mais 1. O eixo da força 1 é 15, perdão. Isso, e aí? É isso. Aí da força 2 é 105. Pronto. De acordo com o que fizemos aqui, você chegou, fez a soma algébrica, mais com menos, conservou o sinal do maior, subtraiu. Então, o que você acabou de fazer, Nanda? Você descobriu que duas forças esféricas, que elas são o quê? Ambas positivas. Certinho? Então, como que seria para nós a forma de anotação? Então, para a gente seria o que aqui, ó? Astigmatismo. Vai, fala comigo. H ou M? H, perfeito. E aí? Composto ou simples? C. C, perfeito, composto. E aí? E o eixo? C. E aí, 15, né? Ele é a favor da regra WR. Perfeito, perfeito. Lindo e maravilhoso. Ou seja, para nós, esse OE, você vai ter de diagnóstico visual escrito lá na sua ficha, bem tranquila, isso aqui. Beleza? A gente vai nessa aula até aqui. Na próxima, Nanda, a gente vai falar de outros diagnósticos que não são comuns, e aí eu preciso de tempo para trabalhar com eles. Antimetropia, anisometropia miópica, hipermetrópica e ambliopia. Então, assim, ó, não é tão simples, mas também não é tão difícil. Mas você tem sempre 11 possibilidades de diagnóstico no diagnóstico visual. Todo mundo pensa que para aqui no misto. Mas não, a gente tem outras. Tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá.
voltando para cá para o misto. O misto, Nanda, é engraçado falar isso, que é uma mistura. Pega o miópico junto com o hipermetrópico. Então, o que nós vamos fazer? Ocorre quando uma força é positiva e a outra força é o quê? Negativa. Então, o misto para a gente é literalmente a mistura das duas coisas. Então, vamos dar um exemplo? Então, vamos lá. Exemplo, agora olho esquerdo de novo. Vamos lá. Vamos supor que esse olho esquerdo ele tenha para a gente, Nanda, que mais 0,50 menos 2 num eixo aqui 45 graus. Então vamos lá, Nanda. Conta para mim as forças 1 e 2 e os seus respectivos eixos. Força 1 é 0,50 a 45. Uhum. E a força 2 é a 45. E a força 2 é menos 1,5 a 135. Ou seja, você acabou de fazer uma transposição com propriedade, fez uma boa transposição, viu os sinais diferentes, conservou do maior e subtraiu. Muito bom, parabéns. E você agora se detectou o que, Nanda? De um lado, nós temos quem? Uma força positiva e do outro nós temos uma força negativa. Então te acende o alerta vermelho. Você fala, opa, peraí. Ao comparar as duas forças, agora eu tenho duas delas. Sendo que uma está de um lado, outra está do outro. Então aqui eu já tenho certeza absoluta que é o quê? Eu vou botar aqui a forma de anotação. Então vamos lá. Astigmatismo, certo? Aí o cuidado que ou as pessoas escrevem assim, Nanda, ou que não está errado, tá? Ou astigmatismo misto. Eles botam assim, tá? Pode ser o MX também. Tem professores que podem pedir de outra forma. Pô, aí você vai ter que ver quem está te avaliando. Você pergunta, professor, um misto aqui eu posso escrever como? Ele vai te dizer. Mas tem pessoas que gostam do AMX, tem pessoas... Porque assim, ó, se você não bota o X, Nanda, você pode dar a entender que é miópico. O M de miópico. Então as pessoas botam o X, tá? Então você toma esse cuidado. Agora vamos lá. A favor da regra, contra a regra ou oblíquo? Fala pra mim. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, ó, astigmatismo misto oblíquo. Certinho, Nanda? Conseguiu entender isso aqui? Certo. Tá, então vamos lá. Recapitulando tudo que a gente falou nessa nossa primeira aula, que foi muito produtiva. Vamos lá. A regra fundamental, você repete isso até na hora de dormir. A regra é duas forças esféricas sempre. Ainda que elas sejam iguais, ainda que elas sejam zero, não importa, vai ter duas. Então, ó, você vai utilizar a regrinha algébrica, pega os sinais iguais, conserva e soma, ou sinais diferentes, conserva o do maior e subtrai. Então, ó, você também entendeu muito bem isso aqui, que o astigmatismo é o caminho. Tá? Então, ó, os eixos ainda noto que você tem um pouquinho de dificuldade, mas você vai lembrar, só lembrar dos 20, Nanda. Do 90 parte para a direita e para a esquerda, mas 20. Mas ajuda demais também. Oi? Ajuda demais esse macete aí dos 20. Pois é, pega os macetezinhos da regra dos 20 e aqui as várias possibilidades de diagnóstico.